Sejam bem-vindos, temos hoje mais um programa no nosso Conta-me, hoje com uma pessoa muito especial, uma jovem, que altamente qualificada para a função que tem, mas que também vem partilhar connosco um pouco da sua história e conhecermos um pouco quem é a nossa convidada de hoje e também deixar-nos conselhos muito válidos para uma área que afeta a muitos dos nossos amigos e familiares, que é a área da imigração, muito mais nos dias de hoje em que estamos a passar desta transição de uma antiga administração para uma nova, mas mais a nível pessoal. Vamos conhecer quem é a nossa querida Tatiana. Eu não vou dizer o segundo nome que a Tatiana já vai dizer, Almeida, porque eu tive que praticar, porque é um nome grego de família, e que ela disse-me, e ela já me explica. Tatiana, seja muito bem-vinda, obrigada. Vamos começar com essa. Como é que diz que eu tenho que tratar o nome? É Tatiana Sangarakis Almeida. Pronto, eu vou dispensar o Sangarakis, porque é Tatiana Almeida, é mais fácil de pronunciar e dar-lhe as boas-vindas. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Tatiana, conta-nos essa tua vertente portuguesa, grega. Quem é a Tatiana? Onde é que a Tatiana nasceu? Bom, eu nasci aqui perto, em Providence, Rhode Island. A minha mãe é da Grécia, da Creta, que é uma ilha. O meu pai é dos Açores, de São Miguel. E eu aqui de Rhode Island, que não é uma ilha, mas tem a palavra island. Ah, verdade? Os meus pais conheceram-se aqui, na Brown, e eles ficaram aqui e... A tua mãe nasceu mesmo na Grécia? Nasceu na Grécia. Ela veio para a América quando ela tinha 15 anos. E o teu pai? E o meu pai veio para Brown para fazer o seu doutoramento. E como é que foi a infância de Tatiana, entre essas duas realidades? Três. América, Grécia, portuguesa. Como é que tu foste criada? O que é que tu te lembras de fazer na tua infância? Lembro-me de ter falado muitas línguas e ter viajado muito. O meu pai sempre teve muito interesse pelas línguas e como é que as crianças aprendem a falar línguas diferentes. Então, ele e a minha mãe decidiram que a melhor maneira de eu aprender 3 línguas, de ser uma criança trilíngue, era primeiro eu aprender a língua da minha mãe, porque é a minha mãe, então eu ia passar mais tempo com ela. Então aprendi primeiro a falar em grego com ela, depois aprendi a falar em português com o meu pai. E aos 3 anos, quando eu fui para o daycare, sem falar mais do que 2 ou 3 palavras de inglês, eu fui e aprendi. Depois de uns meses já estava a conversar com todas as crianças lá. Então, na tua infância tinhas 3 línguas e hoje em dia acrescentaste quantas mais? Mais 2 e tenho conhecimentos de algumas mais. Ok, quais foram as outras 2 de fluentes? Espanhol, que eu até falo melhor em espanhol do que em português e em grego, porque eu estudei espanhol na escola, depois na universidade e falo espanhol todos os dias no trabalho. E catalão, porque eu morei em Barcelona, na Espanha, durante uns 4 anos e meio. E também na Brown aprendi um pouco de russo, então eu sei ler, eu conheço o alfabeto, mas não sei falar bem. Eu sei dizer algumas coisas e eu tenho sotaque muito bom em russo, mas eu não falo. Então as tuas línguas, as que mais falas devido à tua infância e também a nível de trabalho, é o espanhol, o inglês e o português? Sim. E o grego em casa. O grego em casa. Continuas a falar grego com a tua mãe em casa? Sim. E em termos de conviver, conheceste os teus avós? Sim. Eu conheci muito bem os meus avós do lado da minha mãe e a minha avó do lado do meu pai. O meu avô, o pai do meu pai, faleceu quando eu era bebé, então eu não lembro nada dele, mas a minha avó grega ela estava muito perto da casa da minha mãe, então ela tomava conta de mim quando a minha mãe estava a trabalhar e o meu pai, quando eu não estava com o meu pai também. Eu sempre passei os meus verões com ela na Grécia. O meu pai, bom, eu conheci bem a minha avó também, mas ela ficava mais longe, ficava em Fall River, a minha avó portuguesa. E o meu avô grego faleceu quando eu tinha uns 8 anos. Eu não lembro de muita coisa, mas eu sempre tive uma relação muito boa com as minhas avós. A Tatiana tem irmãos? Tenho 2 irmãos que são filhos da minha madrastra. Eles são maiores do que eu. Um mora aqui perto, em Cranston, e o outro, neste momento, está na Califórnia. Ok. E da convivência e desta família grega, portuguesa,
em que é que a Tatiana se identifica? Em si, olhando para si, fazendo uma análise interior, o que é que tem de português? É difícil dizer, mas o meu pai, o português, quando foi comigo para a Grécia, uns anos atrás, ele fazia 3 décadas que não ia para a Grécia, e ele foi com a Leonor, a minha madrastra, a minha tia, a irmã dele, e 2 primas e um primo meu, e na última noite, os primos e a tia já tinham ido embora e eu estava com o meu pai, com a Leonor e a minha mãe, que tinha chegado da América. Eles coincidiram um dia. Estávamos a jantar com os tios lá na Grécia e o meu pai disse à minha mãe, a toda a mesa: eu aprendi nesta viagem que a minha filha é grega. Só então és 100% grega, não nos deixe esse desgosto. Um bocadinho portuguesa, pronto. Vamos puxar aqui essa da Tatiana de 90% grega, 10% portuguesa. Tatiana, conta-nos um pouco da tua vida, as escolas que tu frequentaste desde middle school, high school, até à universidade. São várias. Ok, eu comecei no daycare do JCC, Jewish Community Center, em Providence. Depois fui para o Martin Luther King por uns anos, o Henry Barnard School para a escola primária. Depois passei 2 anos no Moses Brown e fiz o high school no Classical, em Providence. E depois disso eu fui para Brown e depois... Qual foi o curso que tiraste então na Brown? Fiz Relações Internacionais. E depois morei na Espanha durante uns quantos anos e fiz também o meu mestrado lá na Universidade Pompeu Fabra, fiz um mestrado em Gestão de Imigração. Esse interesse pela área da imigração já te acompanha, digamos assim, desde criança. Como é que despertaste esse interesse nesta área? Vindo desse currículo de escolas e que podias ter optado por várias áreas, porque gostaste, porque te concentras nesta? Na verdade, eu não sabia o que é que eu ia fazer com a minha vida. Uma licenciatura em Relações Internacionais não é nada específico, eu poderia fazer qualquer coisa, mas eu fiz um curso com até um professor português, visitante, na Brown, sobre imigração na Europa do Sul, e eu gostei muito daquele curso e eu sempre fiquei com esse pensamento de fazer alguma coisa, não sabia o quê, com imigração. E depois eu fui para a Espanha, eu trabalhei numa área completamente diferente, era uma área de construção, era uma empresa de reabilitação de prédios e eu sempre fiquei a pensar naquilo da imigração e de repente encontrei aquele mestrado que estavam a oferecer naquela universidade e decidi fazer o programa e gostei, e também depois disso não sabia o que é que eu ia fazer, mas eu voltei para os Estados Unidos e comecei a trabalhar de voluntária no International Institute of Rhode Island, que fazem trabalho de imigração, oferecem serviços de imigração legais. E quando não estavas a estudar ou a trabalhar, o que é que fizeste durante esse teu percurso? Não vou dizer mais jovem, que és uma jovem, mas o que é que fazias de diferente, ainda mais quando viveste em Espanha, quando não estavas a estudar ou a trabalhar? Viajar. Viajar? Sempre adorava viajar. Quando eu podia, eu viajava. Na Europa é tão fácil apanhar um voo, um comboio. Quantos países visitaste enquanto lá estiveste? Pelo menos os que mais gostaste de... Também tens essa opinião de que quando se está na Europa temos sempre mais a facilidade de acesso aos outros países. Quais foram os países que aproveitaste para visitar nesta altura? Bom, eu conheci toda a Espanha, visitava muito Portugal e a Grécia, obviamente. Fui para a Itália, a França, fui para a Inglaterra, Holanda. Algum destes países que poderias viver se não vivesses aqui nos Estados Unidos? Na Europa do Sul, qualquer país. Estou a ver muita concorrência com os Estados Unidos. Aqui passámos um bocadinho pela história da Tatiana, obrigada por nos contar essa sua parte, e sabemos que a Tatiana é anti-fotos, anti-vídeos, anti-qualquer coisa que ela não consiga controlar. Portanto, nós preparamos uma surpresa à Tatiana com algumas fotos de, pelo menos, essa passagem pela vida pessoal e infância, e queremos também partilhar com todos vós. Por isso, Tatiana, é só para tu teres uma ideia do que vai aparecer. Lembras-te de quem é aquele menino que está ali? Tive que ter uma legenda quando foi cedida a fotografia. Esse é o...
Miguel? É o Miguel. É. O Miguel. Esta é a Tatiana, gosta muito. Esta é a Tatiana com Com isso é o Pedro. Duarte. Esse é o Pedro. Esse é o Pedro. Eu adorava o Pedro porque ele sempre fazia as minhas tarefas da escola. Boa. Esse é o Duarte ou o Pedro? Esse é o Duarte. Esse é o Duarte. Okay. Como eu não os conheço assim muito bem. Esse aqui quem és tu, a Leonor, eles e... Eu acho que é... é o Alexandre, é o primo ok. do Duarte e do Pedro, que mora em Portugal. Aqui é a foto da Tatiana na graduação na Brown, foi? É. Aqui tiveste aprendendo a andar de bicicleta, já sabias. Com a minha filha, ela... Como é que conseguiste estas fotografias? Esta acho que aqui foi na graduação da Tatiana. Foi em casa da minha mãe. Yeah, foi na tua graduação. Eu tenho uma fotografia que eu adoro, que eu usei por um tempo como fotografia de perfil no Facebook. É quando estávamos, eu estava em São Jorge com o meu pai e a Leonor e ficamos numa casa que tinha uma vista do pico e eu fiquei, tomei a fotografia, bom, eu acho que eu pus o meu telefone no lugar exato que eu queria e a Leonor tomou a fotografia de mim.